Estamos em Hong Kong, a capital financeira da Ásia, um local repleto de uma riqueza incrível e onde vivem mais pessoas com patrimônio líquido muito elevado do que qualquer outro local do planeta. E isto é também Hong Kong, um lugar onde uma em cada quatro pessoas vive abaixo do limiar da pobreza, onde os idosos são obrigados a procurar lixo para sobreviver e onde centenas de milhares de pessoas vivem no inferno urbano das chamadas casas-jaula. Há várias décadas, Hong Kong iniciou uma experiência incrível que deveria transformá-la num paraíso capitalista. Um lugar onde o mercado é o rei e o dinheiro é o poder, onde tudo pode ser, mas pelo caminho algo correu terrivelmente mal, e o resultado é um presente distópico em que as regras do jogo foram manipuladas com uma crise imobiliária insana, um dos níveis de desigualdade mais elevados do mundo e uma riqueza incrível paga por uma pobreza ainda mais incrível. O que aconteceu a Hong Kong? O quão ruim tudo isso realmente é? E quão ruim vai ficar? Este é o lado negro de Hong Kong. Talvez você já tenha visto as estatísticas. Hong Kong é a cidade mais cara do mundo para se viver, e muitos dos seus cidadãos são forçados a viver em condições que seriam inimagináveis em qualquer outro lugar tão rico como Hong Kong. Tem a habitação menos acessível do mundo, muito à frente de locais já caros como Nova York, São Francisco ou Los Angeles. Para um cidadão médio, seriam necessários mais de 20 anos para poupar para comprar um apartamento se não gastassem nada do seu rendimento, e os que alugam gastam em média mais de 50% do seu rendimento com isso, mais do que em qualquer outra cidade do mundo. Mas, mesmo assim, as pessoas continuam a precisar de viver em algum lado, e por isso o fenômeno do chamado aluguel não é um problema. O nome oficial para estas casas é apartamentos subdivididos, porque são essencialmente apartamentos normais de Hong Kong, divididos, muitas vezes ilegalmente, num grande número de unidades habitacionais extremamente pequenas. Para demonstrar o quão minúsculos são, este é um apartamento médio em Tóquio, este em Nova York, este em Paris, este em Hong Kong e este é o tamanho de um apartamento subdividido médio, ou seja, uma casa de gaiola que é ainda menor do que o tamanho médio de um parque de estacionamento normal nos Estados Unidos, e muitos deles são muito menores do que isso. Mas, embora isso possa parecer um simples caso de oferta e da procura, muitas pessoas num espaço pequeno, no caso de Hong Kong, isso não é realmente verdade e a realidade é muito pior. O fato é que Hong Kong poderia facilmente construir muito mais habitações e baixar o preço ao fazê-lo, uma vez que apenas um quarto de seu território está construído e apenas 7% está classificado para desenvolvimento residencial, mas em vez disso, opta ativamente por não fazer. Bem, para explicar, precisamos de uma rápida recapitulação da história, mas primeiro deixe-me falar sobre o patrocinador desse vídeo, Brilliant. Se estão vendo isso, provavelmente são um pouco como eu, alguém que adora aprender e gosta de manter a sua mente afiada. E se são, então também vão gostar muito de Brilliant. Brilliant é uma ótima maneira de aprender matemática, ciências e informática. Tem milhares de lições sobre todos os tipos de tópicos e todos os meses são acrescentadas novas lições que o ensinam de uma maneira fácil e interativa. Sempre tive dificuldades com as disciplinas na escola porque sempre pensei que não tinha jeito para matemática ou para ciências, mas o Brilliant explica tudo de uma forma que eu realmente compreendo e posso aprender ao meu próprio ritmo. Me ajuda a manter a minha mente ativa todos os dias e posso aprender coisas como a informática sem ter que passar 4 anos para tirar um curso superior. Por isso, para começar gratuitamente, visite brilliant.org ou clique no link da descrição. Você vai obter um teste gratuito e as primeiras 200 pessoas receberão 20% da inscrição anual Premium da Brilliant. Durante a maior parte de sua história, Hong Kong não passou de uma pequena aldeia de pescadores completamente sem importância na periferia da China. E mesmo quando foi retirada da China pela Grã-Bretanha e começou a crescer lentamente, parecia que continuaria a ser tão pouco importante como sempre foi. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o governo colonial dos britânicos tomou uma decisão radical que definiu o rumo do futuro de Hong Kong e transformou no que é hoje, com seus êxitos e os seus defeitos. O governo decidiu que Hong Kong seguiria os princípios que ficaram conhecidos como não intervencionismo positivo, basicamente a forma mais pura do capitalismo, sendo a ideia que as regulamentações e intervenções governamentais são o que travam a economia e que a única coisa que o governo deve fazer é sair do caminho, e Hong Kong fez exatamente isso.
Até o final do século XX, não tinha direitos aduaneiros nem alfândegas, nem salário mínimo, nem regime oficial de pensões, nem lei da concorrência, nem sistemas de segurança social e, mais importante ainda, tinha impostos extremamente baixos para que o dinheiro ficasse nas mãos do setor privado em vez de ser redistribuído pelo governo. Mas havia um grande problema com essa decisão. Os impostos são normalmente a fonte de dinheiro dos países, e sem impostos o governo colonial teve que encontrar uma fonte de receitas diferente, o que fez, uma vez que Hong Kong era uma colônia e todos os terrenos eram propriedade do governo, o que nunca mudou, porque o governo nunca vendeu nenhum desses terrenos, tendo antes arrendado os terrenos a promotores imobiliários que pretendiam construir nesses locais, e esses arrendamentos têm representado a principal fonte de receita de Hong Kong desde então. Mas, como esses aluguéis são a principal fonte de rendimento de Hong Kong, precisam de ser caros para gerar dinheiro suficiente, e a forma como o governo os mantém caro é limitando a sua oferta. Por outras palavras, o governo é incentivado a manter a habitação cara, porque quanto mais cara for, mais dinheiro ganha, pelo que só está arrendando uma pequena parte da terra que poderá ser usada para construir. E funciona também para os promotores imobiliários, pois sabem que tudo que construírem será vendido ao preço que quiserem, porque com a oferta limitada não há concorrência e eles têm o monopólio absoluto do mercado. Mas o que isso significa para as pessoas comuns é que a quantidade de habitações disponíveis é extremamente limitada e absolutamente insuficiente para a quantidade de pessoas que vivem na cidade. A habitação cara não é o único resultado indesejado da política de não intervencionismo. Apesar do seu elevado PIB em 2020, cerca de 23% da população de Hong Kong, aproximadamente 1,6 milhões de pessoas, vivia abaixo do limiar de pobreza, o que é muito mais do que em quase todos os outros países da Ásia. A situação tem sido ainda pior no grupo populacional das pessoas com mais de 65 anos, uma vez que mais de 40% dos idosos viviam abaixo do limiar de pobreza em 2020, o que deu origem ao fenômeno das avós de papelão. Pessoas idosas que recolhem caixas de papelão em toda a cidade para venderem a recicladores por uma pequena quantia de dinheiro, o que é muitas vezes o único emprego que conseguem obter. A longo prazo, a situação tem vindo a piorar gradualmente em vez de melhorar, uma vez que a taxa de pobreza quase duplicou desde a década de 1980. Mas por que isso acontece? Por que é que há tantas pessoas pobres numa das cidades mais ricas do mundo? Quando o desemprego é baixo e a economia vem a crescer, bem, o que acontece é que, embora Hong Kong seja uma das cidades mais ricas, essa riqueza também está distribuída de forma extremamente desigual. Mas isso não aconteceu por acaso. Na realidade, Hong Kong desenvolveu-se em duas vagas distintas de progresso. Primeiro, na década de 1950, Hong Kong desenvolveu-se graças a uma vaga de industrialização, especialmente através da indústria têxtil, impulsionada por impostos baixos, exportação fácil e mão de obra barata, graças aos milhões de imigrantes vindos da China. Isso mudou quando Hong Kong encontrou outra forma mais fácil de ganhar dinheiro. No final da década de 1970, a China tinha um novo líder que substituiu o presidente Mao e anunciou uma nova direção para o país, anteriormente isolado, lançando a sua transformação econômica, o que constituiu uma enorme oportunidade para Hong Kong. O fato de fazer parte do Reino Unido, com os seus impostos baixos, o inglês como língua oficial e uma cultura capitalista, Hong Kong era uma porta de entrada natural para a China e uma base para as empresas ocidentais que vinham investir no país, o que alterou completamente a economia de Hong Kong. A indústria transformadora começou a desaparecer e as empresas locais começaram a concentrar-se na prestação de serviços financeiros e comerciais. E embora esses serviços ofereçam um valor agregado muito mais elevado e melhores salários para as pessoas que trabalhavam nesses setores, também ofereciam muito menos empregos. As pessoas que trabalharam nas fábricas e que agora não conseguem encontrar os poucos empregos altamente remunerados e altamente qualificados no setor financeiro foram deixadas para trás e obrigadas a encontrar emprego de serviços mal remunerados sem qualquer perspectiva de subida de nível ou de melhores salários, enquanto vivem na cidade mais cara do mundo, que está ficando mais cara a cada ano que passa, e o governo também não tem estado muito ansioso para os ajudar. Os princípios do não intervencionismo e a crença num governo pequeno sobreviveram em Hong Kong mesmo depois de a cidade-estado ter sido entregue à China em 1997, e o governo que vê a si próprio como uma instituição que deve ajudar a criar riqueza, mas não a redistribuí-la e promover a responsabilidade individual,
tem se mostrado relutante em envolver-se demasiado na situação. Mas o problema é que, apesar das afirmações de que Hong Kong é a terra do empreendedorismo no que diz respeito aos negócios, o campo de jogo em Hong Kong não tem sido nem remotamente uniforme. O fato é que a maior parte da economia de Hong Kong é controlada por um pequeno número de clãs familiares que controlam desde a era colonial. Cada uma dessas famílias possui e gere grandes conglomerados, que desde então estabeleceram monopólios em todos os setores mais importantes, como o transporte marítimo, a construção civil, o imobiliário ou serviços de utilidade pública. São elas que mais se beneficiam do sistema de Hong Kong e têm tanta influência que é quase impossível criar uma empresa que vá contra os seus interesses. Ao mesmo tempo, a posição de Hong Kong como principal centro financeiro da Ásia está desaparecendo, uma vez que o governo chinês abandonou o princípio de um país e dois sistemas, e desde então tem vindo a exercer um controle cada vez mais apertado sobre a cidade e retirando as liberdades que os cidadãos de Hong Kong costumavam ter. O valor que Hong Kong tem para investidores estrangeiros está diminuindo juntamente com a sua autonomia, e em breve Hong Kong poderá tornar-se apenas mais uma cidade chinesa, com apenas arranha-céus, casas de gaiola e avós de papelão como recordações da sua antiga glória.